Amplificadores operacionais. Definições. Então, pessoal, o que nós vamos ver iniciando esse segundo módulo é os amplificadores operacionais. Tá? Então, tem aquela pergunta clássica, o que é um amplificador operacional? Então, basicamente, um amplificador operacional, ele é um amplificador de corrente contínua, multiestágio, que apresenta uma entrada diferencial, tá? e cujas características se aproximam do amplificador ideal. Tá? Então, essa é a definição clássica que temos para um amplificador operacional ou tá, um AOP, tá? Que nós definimos como um amplificador operacional. Ao longo desse módulo, nós vamos chamar de AOP, é o amplificador operacional. Então, temos algumas características que são desejáveis, tá, no amplificador operacional. Tá? São aquelas que esperamos que o amplificador operacional ele apresente para que ele funcione de maneira satisfatória. A primeira delas é que ele tem uma resistência de entrada infinita, ou seja, ele tem uma impedância de entrada infinita. Tá? Então isso é importante no amplificador operacional, porque em algumas aplicações de amplificadores operacionais é interessante que ele apresente uma alta impedância de entrada, de forma a não carregar e interferir no sistema que ele está fazendo a medição ou que ele esteja controlando. Tá? Então é importante que ele tenha uma alta impedância de entrada. Outra característica é que ele tenha uma resistência de saída nula. Tá? Essas são as considerações ideais que consideramos. Uma resistência de entrada infinita e uma resistência de saída nula, ou seja, a sua impedância de saída ela seja nula. Vejam só, estamos falando de características ideais. Ganho de tensão infinito, isso é o que se espera que o amplificador operacional ele tenha. E também é uma resposta em frequência infinita, desde corrente contínua até a infinitos hertz. Tá? Então ele é desejável que o amplificador operacional ele tenha uma alta impedância de entrada, uma baixa impedância de saída, ou seja, a impedância de saída seja nula, ganho de tensão infinito e resposta em frequência também infinito. Além disso, ele seja insensível a variações de temperatura. Ou seja, ele tem um drift de temperatura nulo. Lembrando que quando começamos lá no módulo 1 a estudarmos os dispositivos semicondutores, nós vimos que a temperatura é o tendão de Aquiles dos sistemas baseados em semicondutores. Tá? Nós vimos lá, nós tínhamos a tensão de temperatura, tá? A VDT, nós determinamos essa tensão. Então, é interessante que um amplificador operacional ele seja independente das variações de temperatura. Essas são considerações que são consideradas ideais para um amplificador operacional. Então temos aí algumas aplicações para os amplificadores operacionais. Então temos aplicação no controle industrial, tá? Controle de temperatura, de pressão, de vazão, de outras variáveis que são mensuráveis e controláveis por amplificadores operacionais. Lembrando que essas variáveis são variáveis quantitativas contínuas, tá? Então essas variáveis são mensuradas através de sensores, de atuadores, que transformam essas informações em sinais elétricos, as quais são processadas, tá? E controladas por amplificadores operacionais. Na instrumentação, que é um outro ponto muito importante dentro da eletrônica, que temos a instrumentação industrial, temos a instrumentação médica, e na instrumentação médica nós temos, dentro da engenharia biomédica, nós temos os equipamentos de eletroencefalograma, eletromiograma, o ECG, que é o eletrocardiograma, e outros dispositivos que fazem utilização de amplificadores operacionais nos seus controles. Tá? Amplificador de instrumentação, comparadores, diferenciadores, integradores, então as aplicações são infinitas. E também na área de instrumentação nuclear, onde também temos a utilização dos amplificadores operacionais. Nos computadores analógicos, é uma coisa que hoje em dia praticamente não existe mais, nos computadores analógicos, mas existiu nos primórdios da computação, fazia-se uso dos amplificadores operacionais. Só lembrando, que vamos ver lá na frente,
mas existem as funções de integração e derivação, somatório, subtração, adição eram feitos por amplificadores operacionais. Então, as operações matemáticas podem ser feitas por amplificadores operacionais, e assim eram feitas nos amplificadores analógicos. Essas funções eram desempenhadas por amplificadores operacionais. Na área de telecomunicações, onde tem as aplicações as mais diversas possíveis. Temos na área de áudio, também temos a utilização de amplificadores operacionais, amplificadores inversores, uma série de aplicações, controles de filtros ativos e por aí vai. E tem um sistema de aquisição de dados, onde também são utilizados amplificadores operacionais, através de buffers e outros também de filtros e outros circuitos que são utilizados também na área de aquisição de dados. Então essas são as aplicações mais comuns dada aos amplificadores operacionais. Então a representação básica do amplificador operacional são essas duas simbologias que vocês podem encontrar na literatura relativa aos amplificadores operacionais. Então nós temos essa primeira representação aqui e temos essa segunda. Dessas duas, a mais comum é essa daqui, e aqui é a que utilizaremos aqui nas nossas aulas sobre amplificadores operacionais. Então A é a entrada inversora, B é a entrada não inversora e Y é a saída. Essa é a representação clássica de um amplificador operacional. Então vamos agora ver a questão de como começou o desenvolvimento. Antes de entrarmos na parte de elaboração do circuito, a parte de definição da parte interna dos amplificadores operacionais, como ele é constituído, depois vemos os circuitos. É interessante vermos essa questão da história e como foi desenvolvido os amplificadores operacionais antes de entrarmos na parte mesmo do amplificador operacional em si, né, na parte teórica da coisa. Então, inicialmente ele foi desenvolvido na década de 1940, que fazia uso de válvulas eletrônicas, como nós vimos quando estudamos transistores, até 1947, circa 1947. A válvula termoiônica ou válvula eletrônica era o dispositivo eletrônico mais utilizado em uma série de aplicações, no rádio, nos computadores, e também foi responsável pelo desenvolvimento dos primeiros amplificadores operacionais. Então, devido ao fato das limitações das válvulas eletrônicas, as características dos primeiros amplificadores operacionais eram precárias. Então tinha um problema de ruído, problema de questão de temperatura, uma série de problemas em impedância de entrada, impedância de saída, uma série de problemas que afetavam os amplificadores operacionais. Então, a partir de 1947, com o surgimento dos transistores, essas características elas melhoraram consideravelmente. Então houve uma melhoria nas características dos amplificadores operacionais. Em 1963, a Fairchild, nos Estados Unidos, ela desenvolve o primeiro amplificador operacional monolítico, tá? Ou seja, o primeiro circuito integrado, que foi o MIA 702. Tá? Isso foi considerado o primeiro CI amplificador operacional. Entretanto, ele apresentava alguns problemas. Entre eles tinha o baixo ganho, uma baixa impedância de entrada, o que não é desejável para um amplificador operacional, como nós vimos agora há pouco, uma baixa sensibilidade ao ruído, e tinha a alimentação que exigia algumas alimentações complicadas. Por exemplo, ele necessitava de duas alimentações, uma negativa e uma positiva, e com valores diferentes. Tá? Isso prejudicava o seu funcionamento. Então, eram as características que eram características que estavam presentes no MIA 702.
Em 1965, a Fairchild lança o MIA 709, que esse é considerado o primeiro amplificador operacional confiável, tá? Ou seja, foram resolvidos alguns problemas do MIA 702 e é considerado o primeiro amplificador confiável no mercado. Em 1968, a mesma Fairchild ela lança o MIA 741, ou seja, o que conhecemos por 741, que é um amplificador que é operacional que é utilizado até hoje. Tá? É um amplificador operacional bastante conhecido de todos, tá? E tem diversas aplicações como osciladores, como comparador, como integrador, derivador, tá? Como somador, e é utilizado até hoje. É um clássico. Junto com ele surgiu também o LF351, temos o CA3140, tem também tem outros que surgiram depois, o TL071, TL081, mas o MIA 741, ou simplesmente 741, como nós conhecemos no jargão da eletrônica, ainda é um amplificador bastante utilizado dentro das aplicações da eletrônica. Então temos a partir disso aí, temos algumas gerações dos amplificadores operacionais. E que podemos listá-las aqui, como vocês podem ver na apresentação. Nós temos da primeira geração, que em 1945, onde os amplificadores operacionais eram constituídos de válvulas eletrônicas. Em 1955, temos a utilização dos amplificadores operacionais a transistores. A partir de 1965, surgem os amplificadores operacionais monolíticos, bipolares, ou seja, em circuitos integrados, utilizando a tecnologia bipolar de transistores. Em 1975, surgem os amplificadores operacionais monolíticos, tá? A BFET e BMOS. E em 1985 surgem os amplificadores operacionais de potência para usos gerais. De 1985 até o presente, ocorreram algumas inovações, mas nada do ponto de vista comercial que justifique o surgimento de uma sexta geração. Tá? Então, as principais 5 gerações que nós temos de desenvolvimento dos amplificadores operacionais vão de 1945 a 1985. Então, pessoal, essa é a introdução aos amplificadores operacionais. E a partir da próxima aula nós vamos começar a ver as suas características, a sua constituição interna, para que podemos avançar e chegarmos aos circuitos e desenvolvimento dos circuitos com amplificadores operacionais e nossos experimentos em que utilizaremos o 741. Tá ok, pessoal? A referência que nós vamos utilizar nos nossos estudos é o livro Eletrônica Analógica, tá? Amplificadores operacionais e filtros ativos, tá? Do Antônio Pertence Júnior, sexta edição, que é um livro que eu recomendo todos adquirirem. É uma referência bastante importante para quem gosta de trabalhar com amplificadores operacionais, é um estudioso da eletrônica. É um livro excelente, é uma excelente referência. E vamos até a próxima aula. Obrigado a todos e um abraço sideral e até a próxima aula. Valeu, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!